Oi, gente linda, bem-vindos por aqui, eu sou Elaine Santos e hoje eu trago para vocês deliciosas receitas de brigadeiros. Então fica comigo para você não perder absolutamente nada e se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha. Agora vamos para as nossas receitas. Eu inicio fazendo um delicioso brigadeiro de Nesquik, o famoso bicho de pé. Aqui na panela eu coloco uma caixinha de leite condensado e o leite condensado aqui é o semidesnatado e tem que ter pelo menos 6% de gordura e essa informação está na própria embalagem do nosso leite condensado. 6% de gordura para a gente ter aí um brigadeiro delicioso e super cremoso. Bom, coloco também 4 colheres de sopa de Nesquik em pó, que equivale a 60 gramas. Misturo bem esses ingredientes e eu quero aproveitar e falar para vocês o seguinte: na descrição desse vídeo tem o link para vocês comprarem, adquirirem a apostila de brigadeiros. A minha primeira apostila com mais de 40 receitas de brigadeiros incríveis, pessoal. Nela você encontra todo o passo a passo, o rendimento, a armazenagem, a validade, a embalagem, o ponto correto. É bastante informação. Além de deliciosas receitas como brigadeiro casadinho, de avelã, sensação, tipo ferreiro, champanhe, maracujá, banoffee, de churros, surpresa de uva, tortinha de limão. É muita receita deliciosa. Mas voltando aqui, eu coloquei na panela, uma caixinha de creme de leite, que equivale a 200 gramas de creme de leite. Estou usando também piracanjuba e 20 gramas de manteiga sem sal. Vou misturar muito bem esses ingredientes e levar ao fogão e começar aí a fazer a nossa deliciosa receita de brigadeiro de Nesquik. Isso mesmo. Bom, pessoal, aqui eu já liguei o fogão, a chama está alta e é importante para todos os brigadeiros mexer sempre a lateral da panela e o fundo também, evitando que queime o seu brigadeiro ou que crie aí gruminhos, as famosas pelotinhas, certo? Eu aproveito e já falo para vocês que essa receita de Nesquik rendeu 27 unidades, isso mesmo, certo? E aí, outra coisa, antes que vocês perguntem, eu já vou falar. Essa panela que eu estou usando, ela é maravilhosa para fazer brigadeiro. Dá para fazer uma receita de brigadeiro tranquila e ela é da linha Paris da Tramontina. É perfeita, é ideal para fazer brigadeiros. Agora, se você quiser fazer, precisa de uma panela para fazer 2 receitas, aí eu sugiro que você compre uma panela maior da mesma linha, né? Mas que tem aí 22 centímetros de diâmetro. Agora eu quero mostrar para vocês o ponto correto de bolear. São 2 que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, observem. Quando o nosso brigadeiro ele perde a força de ferver, de borbulhar, quer dizer que ele está no ponto correto de bolear. E é hora de desligar. Observem aqui que perfeitinho, mesmo com a chama do fogão ligada, ela tem que estar ligada e ele parar de borbulhar, né, gente? E aí está com o ponto correto de bolear. E também o ponto de Moisés, que é quando eu passo a colher no fundo da panela separando a massa e observem, ela demora a voltar a se unir, tá vendo? Muito lentamente. O nosso brigadeiro de Nesquik está prontíssimo. Agora é hora de embalar, tá? Se você tem problemas, assim, você deu o ponto correto e fala assim: Elaine, o meu brigadeiro mesmo dando o ponto correto, ele grudou no plástico filme. Faz o seguinte, passa um pouquinho de manteiga antes de colocar a sua massa no plástico filme, passa um pouquinho de manteiga no plástico filme, onde vai ficar a sua massa, tá? E aí você pode embalar tranquilamente, pouquíssima manteiga. E depois disso, quando você for desembalar, não haverá mais desperdício de massa. Sua massa não mais vai grudar no plástico filme, mesmo que não esteja no ponto correto. E isso vale para todas as receitas de brigadeiro, certinho? Brigadeiro de Nesquik prontíssimo. Agora vamos para a nossa próxima receita. Aqui na panela eu coloco
um leite condensado, 6% de gordura, ele é semi-desnatado, é perfeito, maravilhoso. A gente tem brigadeiros incríveis com esse leite condensado. Bom, aqui a receita que eu vou fazer é o nosso tradicional de chocolate, né? É aquele que é quem manda e desmanda nas festas que as crianças amam. É o top, é o número 1. Agora eu acrescento 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50%, que eu misturo muito bem esses dois ingredientes. Eu sempre faço isso, para quem me acompanha sabe. Pessoal, todos os ingredientes em pó que eu uso nas minhas receitas de brigadeiro, eu sempre dou uma peneirada antes de misturar com leite condensado, tá? Para que a gente tenha aí um resultado melhor dos nossos brigadeiros. E agora eu acrescento uma caixinha de creme de leite e vou colocar também 20 gramas de manteiga sem sal, que equivale a uma colher de sopa. Vou misturar todos esses ingredientes mais uma vez, tá? E aí sim, levo ao fogão. Ingredientes misturados, eu ligo o fogão para todos os meus brigadeiros. Eu uso a chama alta, tá? Se você tem dificuldade, tudo bem, pode fazer na chama baixa, tranquilamente, tá? E aí é importante mexer toda a lateral e o fundo da panela, tá? Para evitar aí que o seu brigadeiro queime e estrague essa delícia. Olha só, quando eu vou bolear, eu peso 13 gramas de massa, porque quando eu passar no granulado, ele vai ficar com 18 gramas. Então, são 13 gramas de massa e 5 gramas de granulado. Dependendo do granulado, eu preciso pesar 12 gramas, tá? Mas para essa receita, eu vou pesar 13 gramas. Então, essa receita de tradicional vai render 34 unidades, porque eu vou pesar 13 gramas de massa. Bom, aqui é o ponto de Moisés, quando eu passo a colher no fundo da panela separando a massa e a massa demora a voltar a se unir. Nosso brigadeiro está prontinho, vou desligar o fogão, embalar e vamos para a nossa próxima receita. Agora eu vou fazer o delicioso beijinho. E quem não ama, né, gente? Aqui na panela, uma caixinha de leite condensado. Ele é semidesnatado, como eu já falei para vocês. Pessoal, leite condensado e creme de leite é a base de qualquer brigadeiro, tá? Bom, vou colocar também 100 gramas de coco ralado. Estou usando só coco. Ele é ralado, desidratado e sem açúcar. É o meu preferido para fazer esse brigadeiro, certo? Vou colocar uma caixinha de creme de leite, levo ao fogão, misturo muito bem esses ingredientes. Depois que estiver todos os ingredientes misturados, é que eu ligo o fogão, tá, gente? Sempre faço isso para qualquer receita. E, apesar desse brigadeiro de beijinho ele ser extremamente fácil de fazer. E agora, ligo o fogão, tá? Liguei o fogão, chama alta, mexo toda a lateral e o fundo da panela. Isso mesmo. Bom, eu uso aqui aproximadamente... Eu sempre deixo, pessoal, 50 gramas de coco ralado para finalizar a nossa receita, tá? E aí, essa receita, ela rende muito porque eu uso 100 gramas de coco. Então, essa receita aqui, ela rendeu 32 unidades, né? 32 brigadeiros, 32 beijinhos, porque eu peso 17 gramas de massa e quando eu passo no coco ralado, ele fica com 18 gramas, certo? Isso mesmo. Esses brigadeiros congelados têm uma validade aí de 90 dias, bem embalado, bem identificado, tá bom? E eu vou aproveitar, certo? E vou mostrar aqui o ponto de bolear do nosso beijinho, que é igual para todos os outros brigadeiros. Isso mesmo, certo? Bora lá então? Ponto de Moisés, quando eu passo a colher no fundo da panela separando a massa.
e a massa demora a voltar a se unir, certinho? Brigadeiro pronto, pessoal, receita pronta, tá? E agora nós vamos para a nossa próxima receita. Vamos lá! E agora eu vou fazer para vocês uma deliciosa receita de brigadeiro de amendoim. Deliciosa! Na panela eu coloco uma caixinha de leite condensado. Vou colocar também 30 gramas de chocolate em pó, 50%. Misturo muito bem esses dois ingredientes, como eu faço para toda receita. E eu quero falar para vocês que aqui, pessoal, foram 3 encomendas que eu tive, tá? Eu estou fazendo o vídeo de apenas uma receita de cada, mas teve muito mais. Ingredientes misturados, eu acrescento 150 gramas de amendoim, farinha de amendoim. Eu gosto mesmo do amendoim moído para fazer essa receita, mas não tinha, então eu estou usando a farinha de amendoim, 150 gramas. E coloquei também uma caixinha de creme de leite. Uma coisa que é muito importante vocês observarem, que em algumas receitas eu coloquei manteiga e outras não. No beijinho e nesse brigadeiro de amendoim eu não coloquei manteiga porque o coco já tem gordura e o amendoim, então, gente, tem gordura demais. Então, são brigadeiros aí deliciosos de fazer, fáceis de fazer. Aqui os meus ingredientes já estão todos misturados, eu liguei o fogão e o vídeo já deu uma grande acelerada, né? Já está começando a ferver a nossa massa de brigadeiro de amendoim. E essa massa, pessoal, ela rendeu 32 brigadeiros, pesando 18 gramas cada, tá? Por quê? Eu pesei 18 gramas de massa, porque eu passo no açúcar e ele se mantém aí pesando 18 gramas, certo? Assim como o bicho de pé, o brigadeiro de Nesquik, que eu peso 18 gramas, passo no leite em pó e ele continua pesando 18 gramas, certo? É um brigadeiro, esse brigadeiro de amendoim, ele é muito fácil de fazer, isso mesmo. E aí, pessoal, eu quero agora mostrar o ponto correto de bolear, o ponto de Moisés, quando eu passo a colher no fundo da panela separando a massa e a massa demora a voltar a se unir. Olha que lindo! Bom, brigadeiro prontinho, vamos para a nossa última receita, que é o nosso delicioso brigadeiro de leite em pó. Aqui na panela eu coloco uma caixinha de leite condensado, tá? Pessoal, é o seguinte, no total, quando eu fui fazer essas receitas, foram 8 receitas, tá? Bom, vou colocar também 4 colheres de sopa de leite em pó, que equivale a 60 gramas. Misturo muito bem esses ingredientes para levar ao fogão, né? Antes de levar ao fogão, né? Mas eu ainda vou colocar aí para vocês, aqui nessa nossa panela, um creme de leite, né? O creme de leite, que equivale aí a 200 gramas de creme de leite e 20 gramas de manteiga, que equivale a uma colher de sopa de manteiga, sempre sem sal. Eu prefiro usar sem sal para não interferir no sabor da nossa receita. Bom, misturo bem esses ingredientes e aí eu vou ligar o fogão na chama alta, certo? Esse brigadeiro de leite em pó, ele é muito fácil de fazer também. Acabei de ligar, pessoal, o fogão, tá? E aí eu continuo mexendo sempre toda a lateral e o fundo da panela. Essa receita rendeu 27 brigadeiros, eu pesei 18 gramas de massa para cada brigadeiro. Quando eu passo no leite em pó e dou uma peneirada, pessoal, tirando todo o excesso do leite em pó, ele continua aí pesando 18 gramas, tá? E assim, para esses brigadeiros de 8 gramas, eu uso sempre forminha tradicional número 6, a pétala eu uso número 7 e a nossa embalagem de transporte, ela mede 37,5 por 37,5, tá? Esse é tamanho ideal, a medida ideal, ou até 38 por 38 centímetros, tá? E esse brigadeiro, como eu falei, ele é super fácil de fazer, tranquilinho, vende muito, as pessoas amam esse brigadeiro, na verdade ele é um dos meus preferidos, gosto mais dele, vou ser sincera com vocês, do que o próprio brigadeiro tradicional. Esse é o meu brigadeiro preferido, não tem jeito, gente, com Nutella, então, eu amo!
Bom, agora vamos para o ponto de bolear no nosso brigadeiro de leite em pó, que é quando eu passo a colher no fundo da panela separando a massa demora a voltar a se unir. Esse é o ponto de Moisés. Agora desligo o fogão e com ele desligado, eu vou mexer a massa por aproximadamente 1 minuto, bem rapidamente, certo? E isso faz com que a nossa massa fique super aveludada, a textura dela fique super cremosa, fique brilhosa, dissolve todos os gruminhos, façam que vocês verão, tá? E isso vale para todas as receitas. Todas as receitas de brigadeiro devem ser feito isso aí, tá? Bom, agora eu vou embalar o nosso brigadeiro e finalizar o nosso vídeo de hoje. Eu já aproveito e já falo, vai lá na descrição desse vídeo, clica lá no link para vocês comprarem, adquirirem a minha apostila de lançamento com mais de 40 receitas, que está incrível, certinho? Pessoal, esse é o vídeo de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!